Olá a todas, todos, meus amigos. Hoje nós vamos conversar sobre a autonomia do Banco Central. Mas antes disso, antes de entrarmos nesse assunto, eu vou pedir para que vocês se inscrevam, comentem, curtam, divulguem bastante o meu canal, acionem a campainha também. E vamos estabelecer um diálogo proveitoso em favor do progresso brasileiro. Pois bem, a autonomia do Banco Central. Na verdade, esses debates começaram lá na década de 30, um pouco antes até da década de 30, não só pela autonomia do Banco Central, mas naquela época pela própria instituição do Banco Central. Nós sabemos que durante esse tempo, até a sua fundação em 1964, o Banco do Brasil assumiu essa função, a Superintendência da Moeda e do Crédito, a SUMOC, do Banco do Brasil, desempenhou esse papel. Em 1964, ou seja, 34 anos, mais ou menos 35 anos depois dos debates, foi fundado um Banco Central no Brasil. Durante esse período, esse debate foi ganhando maturidade. Essa instituição Banco Central do Brasil foi ganhando maturidade. Em 64 ele foi fundado com autonomia, mas logo em seguida, pouco tempo depois, ele perdeu essa autonomia. Ele perdeu essa autonomia e continuou sem autonomia até muito recentemente. Na verdade, ele continua sem autonomia formal até hoje. Mas durante o governo Fernando Henrique Cardoso, ele ganhou uma certa autonomia informal. Autonomia informal essa que foi respeitada por Lula, menos por Dilma, mas foi respeitada pelo Michel Temer e é respeitada hoje em dia pelo Jair Bolsonaro. Ou seja, a maturação institucional do Banco Central gerou uma nova instituição, a instituição da autonomia do Banco Central. Mas somente com a democracia no Brasil que essa instituição foi ganhando força, foi ganhando maturidade. E hoje está para ser votado um projeto que dá autonomia, até hoje informal, do Banco Central para autonomia formal. O que isso significa? Que o presidente do Banco Central e os seus principais diretores passarão a ter mandatos fixos estabelecidos em lei. Eles continuarão sendo indicados pelo presidente da República, continuarão sendo aprovados ou não pelo Congresso, mas serão os mandatos fixados em lei e não coincidentes com os do presidente da República. O que isso implica? Que o presidente ou fatores políticos, influências políticas, não tenham mais a influência nefasta, uma influência eleitoreira, uma influência populista. Ou seja, as funções do Banco Central serão apartadas do jogo político-eleitoral. Serão apartadas de toda sorte de populismo, de toda sorte de jogada de marketing, em que às vezes um governante propõe políticas desastrosas, populistas por parte do Banco Central, porque para se reeleger, porque ele sabe que lá na frente, quando a bomba explodir, ele não estará mais aqui. Então, ele não
ele livra o Banco Central desse tipo de conflito, mantendo as bases da inflação dentro das balizas que são politicamente e democraticamente estabelecidas. Ou seja, a autonomia do Banco Central favorece a manutenção do poder de compra da moeda. Em outras palavras, o nosso real não vai se desvalorizar tanto. A inflação vai ficar dentro dos limites aceitáveis. Essa é a função do Banco Central. Quando nós formos ao mercado comprar comida, os preços não vão estar tão altos. Por quê? Porque o Banco Central estará vigilante para manter o poder de compra da moeda. Em última análise, o que isso significa? Significa colocar comida na mesa do povo brasileiro. Trazer um ambiente de investimentos, de estabilidade institucional, de prosperidade econômica, que vai incluir com justiça aqueles mais vulneráveis. A autonomia do Banco Central, resumindo, significa trazer comida para a mesa do povo brasileiro. Muito obrigado.